tela o livro que a gente vai refletir hoje. Tá lá em João. Eu acredito que a minha internet está travando um pouquinho, que ela acabou de cair aqui e voltou. Me falem aí se voltou, se está travando ainda, se ficou normal. Me fala aí como é que está a internet aí para vocês. Me fala como é que está a transmissão aí da live. Se está boa, se está ruim. Qualquer coisa eu saio e começo de novo a live, se estiver muito ruim. Mas me dá um retorno aí, me dá um feedback que a gente vai vendo. Nessa noite, a gente vai falar um pouco sobre amadurecimento. Tá normal, né, meu irmão? Tá normal. Eu acho que foi uma queda de internet aqui. Foi a minha internet que ela deu reconectando aqui pra mim. Eu acredito que foi a minha internet mesmo. Mas eu acredito que ela deve ter se estabilizado um pouco. E aí a gente vai conversar um pouco sobre amadurecimento. Nessa noite Deus colocou essa mensagem no meu coração. A gente vai falar um pouco sobre amadurecimento. A paz, Adriana. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. E é algo que Deus quer trazer para o nosso coração, né? Durante essa pandemia, durante essas dificuldades, durante as crises que a gente vem enfrentando, na verdade a gente sabe que a Bíblia nos orienta, nos ensina que as dificuldades, elas não são para nos destruir, na verdade elas são para nos amadurecer. Então Deus ele exige, ele espera na verdade uma postura diferente nossa. Ele espera que eu e você trate as dificuldades de uma maneira diferente, não apenas como um obstáculo, mas como algo para fazer a gente amadurecer. Então nessa noite a gente vai falar um pouco sobre essa questão de amadurecimento, que é tão importante na nossa caminhada cristã, não só para a nossa caminhada cristã, mas para como a nossa vida como um todo. Nós precisamos amadurecer, na verdade. A gente precisa amadurecer, e a maturidade, ela não está ligada apenas a uma questão de idade cronológica, né? E a gente vai falar sobre isso também, que a gente conhece, eu tenho certeza que você conhece, pessoas que são adultas em idades, mas que têm uma mentalidade infantil, que têm uma mentalidade de criança, que são adultos infantis, que a gente chama, né? Então a maturidade ou o amadurecimento não está ligado à questão cronológica, mas sim a uma postura que a gente assume diante das dificuldades, uma postura que a gente assume diante dos problemas, como a gente vai enfrentar e encarar esses problemas que vêm se levantando diante da nossa vida, diante de nós. Então essa mensagem que Deus está trazendo ao nosso coração, uma mensagem de ensino. Deus vai trazer algo de ensino nessa noite, vai trazer um encorajamento também para a nossa oração. Então é fundamental que você preste atenção, que abra o seu coração, que Deus ele vai falar com o teu coração. Então vai mandando aqui, ó, clica aqui no aviãozinho, vai enviando essa mensagem aí para várias pessoas. Eu sei que hoje na nossa igreja, na verdade, na nossa diocese está acontecendo vários eventos. Eu sei que muita gente infelizmente não vai poder participar ao vivo, mas que depois vai assistir essa mensagem vai com certeza abençoar a vida de muita gente, essa mensagem também. E eu vou trazer um louvor que a gente possa adorar, enquanto mais pessoas possam chegar para a live, para não perder nada. Esse louvor ele fala muito forte ao nosso coração, provavelmente você já conhece também esse louvor. O nome desse louvor é Todavia Me Alegrarei, Todavia Me Alegrarei. Então, na verdade, isso é uma postura. Esse louvor, se a gente for analisar, é uma postura de uma pessoa madura. É uma postura de uma pessoa que amadureceu, que ela toma uma atitude diferente diante das dificuldades. Então a gente vai sentir, a gente vai adorar e louvar diante desse louvor que é maravilhoso. Todavia me alegrarei. E que você possa nesse momento abrir o seu coração. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Bom ter você aqui. Eu peço que você abra o seu coração nesse momento para receber esse louvor, para adorar o Senhor. O nome desse louvor é Todavia Me Alegrarei, e ele é maravilhoso. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu aumentar um pouco a televisão, para que a gente possa escutar ele melhor. Agora vai dar para escutar ele muito bem. Esse louvor ele é bênção, ele é maravilhoso. Então que nesse momento você abra o seu coração. Deixa esse louvor falar com você nesse momento. Deixa Deus falar com você. Realmente declara isso a Deus. Declara isso para o Senhor.
Declara que você tem um Deus que não vai deixar a luta te matar. Que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, Senhor, controle ainda está. O controle está na palma da mão do Senhor. Nunca fugiu o controle das mãos de Deus, irmão. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Declara ao Senhor, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está. Declara ao Senhor que está na palma da mão dele a tua vida, irmão. O choro pode durar uma noite. A alegria ela vem de manhã. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia, seja bem-vindo, meu irmão Bartô. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Por mais difícil que seja, irmão, declara ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, declara ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Declara ao Senhor, declara a Deus que todavia você vai se alegrar na presença do Senhor. Declara ao Senhor, aleluia, Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Por mais difícil que esteja a tua batalha e a tua luta, irmão, o choro dura apenas uma noite, a alegria ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Declara ao Senhor que independente da dificuldade, independente da provação, irmão, você vai se alegrar no Senhor da tua salvação. A gente vai se alegrar em Deus, que é o nosso Senhor. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, glória a Deus, irmão. Não importa, irmão, o tamanho do teu problema, da tua dificuldade, da tempestade que você está enfrentando, irmão. Pode faltar tudo na tua casa, só não pode faltar a presença do Senhor. Você tem que depositar toda a tua confiança em Deus. É isso que nós temos que fazer, irmão. Continuar confiando, por mais difícil que esteja a luta e a tua batalha, irmão, tem que declarar. Linda. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que o produto da oliveira
Aleluia. Deixa eu baixar aqui, irmão, para a gente poder começar. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Esse louvor, ele é maravilhoso, ele fala muito forte ao nosso coração. E como eu falei, esse louvor é de uma pessoa que ela assumiu uma postura diferente, uma pessoa que amadureceu e diante das dificuldades ela resolve continuar confiando em Deus, e essa deve ser a nossa postura. Eu quero aproveitar o momento também, dar boa noite ao meu irmão Moacir, também parabenizar pelo seu aniversário. Parabéns, Moacir, que Deus te abençoe, continue te abençoando, que teus dias sejam prolongados aqui na terra, meu irmão. Muita saúde e muita paz para a tua vida. Então, meus irmãos, a gente vai falar e vai meditar um pouco também lá em João capítulo 1, no versículo 12. Mas antes da gente ler a palavra, eu quero tirar esse momento para que a gente possa orar, para que a gente possa realmente abrir o nosso coração, entregar nossa vida ao Senhor nesse momento, para que toda distração seja colocada de lado. Eu sei que essa palavra vai falar ao teu coração. Essa palavra é uma palavra de ensino também. Ela vai trazer conhecimento para você da mensagem de Deus, daquilo que Deus está trazendo para o teu coração. Então, eu quero ter esse momento para que a gente possa orar. E se você tiver algum propósito, alguma causa que você queira que eu ore, coloca aqui. Eu vou orar por você, pela sua família. A gente vai estar orando aqui antes de começar a palavra. A gente vai pedir iluminação para que essa mensagem possa falar ao nosso coração. Então, se você tiver algum desejo, coloca aqui que a gente vai estar orando por você nesse momento. Antes da gente começar a oração, quero falar sobre a reabertura das nossas igrejas. Está mais próximo do que nunca. A gente está com saudade de se reunir como igreja. Eu tenho certeza que você também está com saudade. Você está ansioso para que a gente possa estar reunido na casa de Deus. Mas enquanto os templos não estão voltando, principalmente a nossa igreja não voltou ainda, é um direcionamento do nosso bispo primaz, nosso bispo Miguel Shoa. Ele quer tomar uma postura de cautela nesse momento, e embora o governador do estado liberou com várias restrições para que a gente possa voltar aos cultos presenciais, mas a medida do nosso bispo é um pouco mais de calma, antes que a gente retome as nossas atividades e seguindo as orientações do nosso bispo. A gente está segurando ainda a reabertura das nossas igrejas. Logo, eu creio que a gente vai estar reunido, eu creio que a gente vai estar junto, para que a gente possa estar lá adorando o Senhor presencialmente, fisicamente lá na casa de Deus. Então eu vou orar pela família aqui, por Carol, pediu oração pela filha dela, por Maria Júlia, né, Carol? A Adriana também está pedindo aqui para orar pela vida profissional e pela família dela. Então a gente vai orar aqui. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos nesse momento, abra o seu coração, que Deus tem grandes planos para você nessa noite, nesse momento, irmão. Feche teus olhos. Senhor Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, exaltar o teu santo nome, tu que és digno, Pai, de toda a honra, todo louvor e toda a glória, Pai. Não há outro nome em que nós devamos ser salvos. Debaixo do teu nome, Pai, debaixo da tua autoridade se dobram todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, Pai. E é na tua presença diante de ti nesse momento, Senhor Jesus, que nós colocamos, Pai, a vida de Carol e da sua filha Maju. Senhor Deus, tu sabe, Pai, de todas as dificuldades, todos os problemas que elas estão enfrentando nesse momento, Pai. Tu que é o justo juiz, Pai, vai julgar a causa dela com justiça, Pai, com a tua graça e com o teu amor, Pai. Entra, Pai, com provisão, entra com decisão nesta causa, nessa família, nessa vida, Senhor, porque eu sei que a tua justiça não falha, Pai, e nós devemos confiar em ti, no teu direcionamento, Pai. Eu tenho certeza que é isso que ela está fazendo nesse momento, Pai. Pai, nós também te colocamos a vida de Adriana, a vida profissional dela, a vida da família dela, o direcionamento que ela deve tomar na vida dela nas tuas mãos, Senhor Jesus. Tu já tem preparado o que ela deve fazer, tu já tem preparado um lugar, tu já tem preparado tudo, Pai, porque tu é detentor de toda a sabedoria, Pai, e está nas tuas mãos, Pai, o futuro profissional da tua filha, não só profissional, mas como o futuro da família dela, Pai. Pai, nessa noite também nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela vida de cada pessoa que está aqui, pela vida de cada pessoa que vai assistir essa palavra, Pai, no decorrer
dos dias. Senhor Deus, abençoa a vida de cada pessoa. Abre, Pai, o nosso coração nesse momento. Abre o nosso entendimento, Senhor Jesus, para que a gente possa entender a Tua mensagem, para que a gente possa aprender aquilo que Tu deseja para o nosso coração, Pai. Que não seja apenas uma exposição de conhecimento humano, Senhor Jesus, mas que tenha poder, tenha vida, tenha graça, Senhor. Que essa mensagem venha do Teu trono, do trono da graça, direto para o nosso coração. É no Teu santo nome, nesse nome lindo e maravilhoso, no nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Bem-vinda, Sandra, boa noite. Amém, meus irmãos. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá em João, capítulo 1, apenas o versículo 12 a gente vai ler. A gente vai falar um pouco sobre amadurecimento. Você vai entender o que é que Deus está trazendo nessa noite. Eu espero que você abra a sua Bíblia agora em João, capítulo 1, apenas o verso 12. A palavra de Deus diz assim, João capítulo 1, versículo 12, diz: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu quero que você guarde essa palavra, filho de Deus. Estas são as palavras da salvação e por ela a gente dá graças a Deus. Amém, meus irmãos? Deus colocou uma mensagem no meu coração, irmão, nessa noite sobre amadurecer, sobre amadurecimento e algo que Deus quer trazer para o nosso coração. E a gente já estava conversando um pouco antes da pregação sobre essa questão de amadurecer. A gente sabe que as dificuldades, ela não vem para nos destruir, mas a dificuldade ela vem para nos amadurecer. As dificuldades ela vem para nos preparar para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para um lugar onde Deus quer nos levar. E a maturidade, como eu falei, ou o amadurecimento, ela não está relacionada com a idade que a gente tem. Tem muita gente que acha que amadurecer é apenas ficar velho, e não é isso. A gente conhece várias pessoas adultas com comportamento de criança. A gente conhece várias pessoas que têm até uma caminhada um pouco mais longa na igreja, mas tem comportamento de pessoas infantis. A gente chama essas pessoas de adultos infantilizados, e provavelmente você conhece pessoas assim, eu tenho certeza. Todo mundo conhece alguma pessoa que tem, embora seja adulta, ela tem a conduta de criança. Paulo fala que quando ele era menino, ele fazia coisas de menino, ele se alimentava como menino, mas agora que ele é adulto, ele deixou as coisas de menino para trás. E esse é o grande problema de algumas pessoas. São pessoas que se tornaram adultas, mas continuam com condutas e atos de menino, com condutas de criança. Então a gente vê pessoas que adultas brigando no Face, botando indireta lá no Instagram para algumas pessoas, querendo discutir, arrumar intriga nas redes sociais. Isso é uma atitude de criança. Embora a pessoa seja adulta, é uma atitude de criança. Pessoas que ficam machucadas, magoadas porque alguém machucou ela. Isso mostra que aquela pessoa ainda precisa amadurecer. Porque as mágoas, os desafios, as dificuldades, elas sempre vão vir na nossa vida, irmão. E nós precisamos assumir uma postura diferente, até com essas pessoas que nos machucam. Pessoas que nunca reconhecem que está errada. Pessoas que sempre querem estar certa em tudo. Pessoas que não reconhecem que errou. Pessoas que não conseguem nem ao menos pedir perdão. Isso são tudo sinais, irmão, de pessoas que não amadureceram. E como eu falei, o amadurecimento ou a maturidade não está relacionado com a idade. E trazendo para a vida cristã, o amadurecimento ou a maturidade cristã, ou crescimento cristão, não está relacionado ao tempo de convertido que você tem, mas sim a postura que você assume diante das dificuldades, a postura que você assume diante dos desafios. Isso sim vai dizer se você é uma pessoa madura ou não. Eu tenho certeza que também na caminhada cristã você conhece pessoas com 5, 10, 15, 20 anos de convertida, vivendo na igreja, mas com uma conduta totalmente reprovável, com atitudes que não correspondem para uma pessoa que diz ser cristã, para uma pessoa que está vivendo para Jesus e fazendo tudo errado. Provavelmente você conhece pessoas assim, porque o amadurecimento ele não vem com o tempo de igreja,
o amadurecimento e a maturidade não vem apenas com a idade cronológica sendo avançada. Não, não é isso. E sim com a postura. E nesse versículo, quando Deus fala que todos aqueles que reconhecem, recebem Jesus como o Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida, eles se tornam filhos de Deus. Essa palavra filhos é interessante, eu quero que você preste atenção nesse momento. Essa palavra filhos no original significa teknon. Teknon está falando de uma pessoa que é nascida, um bebezinho, um recém-nascido. Está falando de um filho imaturo. E a gente vai ver outras passagens que Jesus fala que nós somos filhos de Deus, feito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz que todos aqueles que são guiados por Deus são filhos de Deus. Lá não é teknon, que teknon significa, lembre, filhos nascidos, recém-nascidos, criancinhas. Mas a palavra lá é huios. A gente vai usar muito essa palavra hoje à noite, irmão. Huios, grave ela. No original grego é huios. Huios fala de filhos amadurecidos. Huios fala de pessoas que já desenvolveram a capacidade intelectual, um crescimento, uma caminhada. Jesus está falando que quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente ainda é um teknon. A gente ainda é um filho recém-nascido. A gente ainda é uma criança. E talvez você vai conseguir perceber, se você já tem uma caminhada um pouco maior na vida cristã, quando você se converteu, existem atitudes que você fazia lá atrás que hoje você não faz mais. Existem condutas que você achava normal quando você se converteu, mas que hoje você não faz mais. Por quê? Porque você amadureceu. Porque você deixou de ser um teknon e se tornou um huios. Um huios é um filho amadurecido. E é isso que Jesus espera de mim e de você, irmão. Que a gente seja um filho maduro. Mas você pode falar, mas pastor, mas tem diferença de um filho maduro e para um filho que ainda não é maduro? Todos dois são filhos, irmão. Eu vou trazer uma referência. Vamos supor assim, meu filho Davi ele tem 4 anos. Pedrinho ele tem 8. Mas vamos supor que eu tivesse um filho de 18 anos. Se eu tivesse um filho de 4 e um filho de 18. Os dois seriam meus filhos, não deixariam de ser meus filhos. Os dois têm direito à minha herança. Mas a grande diferença é o tempo que eles podem acessar. É o tempo que eles podem desfrutar da herança. Um filho com 18 anos já tem uma maturidade que um filho de 4 anos não tem. Um filho de 18 anos, ele pode ter um celular que um filho de 4 anos não pode ter. Um filho de 18 anos, ele pode dirigir o carro se ele tiver habilitação. E um filho de 4 anos, ele ainda não pode ter, irmão. E o que Deus está querendo trazer para essa noite é que Ele quer que eu e você amadureça. Ele quer que eu e você não seja apenas um filho de 4 anos, um bebezinho, mas que a gente seja uma criança, um filho de 18 anos, um filho que já possa acessar a herança de Deus na nossa vida. Deus tem uma herança para mim e para você, irmão, mas a gente só vai acessar quando a gente amadurecer. Quando a gente assumir uma postura diferente na nossa vida. E é por isso que Jesus, ele fala que, lá em Romanos 8,14, ele fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, são filhos huios, são filhos maduros. Então, irmão, me tornar filho me dá direito à herança, mas andar como filho me dá acesso à herança. Vou repetir, escute isso, irmão. Me tornar filho me dá direito a uma herança. Mas andar como filho, se comportar como filho, pensar como filho, me faz acessar essa herança que está disponível. Nós temos que se comportar como filho, nós temos que ter a atitude de filhos maduros, irmão. Nós temos que ser filhos maduros. Porque a gente precisa passar pelos processos de amadurecimento. Eu sempre uso um exemplo e eu digo que faculdade é uma bênção. E eu quero colocar meu filho na faculdade, mas Pedrinho hoje ele tem 8 anos. Ele não está pronto para entrar na faculdade ainda. Se eu for botar ele na faculdade agora, ele com 8 anos, ele não vai aprender nada na faculdade. Por quê? Porque ele não aprendeu durante todo o processo.
Então a gente não pode querer pular os processos. Nós temos que aprender, amadurecer com cada processo para que a gente possa acessar a herança de Deus na nossa vida. Para que Deus possa nos colocar no local que Ele quer levar a mim e a você, irmão. Então por isso que Deus está querendo trazer o nosso coração nessa noite e trazer para você que talvez já tenha se convertido, já tenha aceitado Jesus, mas você ainda tem uma atitude de um filho imaturo. Embora você se converteu, você não se comporta, você não anda, você não tem uma postura de filho maduro, na verdade. Você não quer mudar a sua mentalidade. Não tem aquela pessoa que fala: ah, eu nasci assim, vou ser sempre assim, eu não quero mudar. Não tem aquele ditado do mundo que diz que pau que nasce torto, que nunca se endireita. Se você pensa assim, irmão, você nunca vai amadurecer. Deus, ele quer uma postura diferente. Você tem que entender aquilo que Deus quer fazer com você. Você precisa mudar. Você precisa mudar a tua mentalidade. Você precisa mudar a tua forma de pensar. Você tem que deixar de ser ignorante. Se você quiser continuar com as mesmas atitudes de quando você ainda era criança, bebezinho, você vai ser uma criança imatura, você vai ser um filho imaturo e você nunca vai conseguir acessar a herança que Deus tem para você. Então, quando a gente é criança, é normal e a gente aceita um comportamento de criança. Mas quando a gente é adulto, nós temos que nos comportar como adultos. Nós temos que amadurecer na nossa caminhada cristã, irmão. E é isso que Deus está querendo trazer para a nossa vida. É isso que a dificuldade está trazendo para a nossa vida. Uma oportunidade, uma possibilidade para você amadurecer. Mas você quer continuar da sua mesma forma. Você não quer mudar a sua mentalidade, você não quer mudar a sua postura, você não quer mudar essa preguiça que você tem, você não quer sair do seu lugar, você quer continuar fazendo as mesmas coisas, mas quer as bênçãos de Deus na tua vida, irmão. Se você não amadurecer, se você não se tornar um ruios, um filho maduro, você não vai conseguir acessar aquilo que Deus tem para a tua vida, irmão. Quando a gente se torna maduro, quando a gente se torna um filho maduro, a gente amadurece, a gente para de olhar para a vida das pessoas. A gente para de querer apontar os defeitos das pessoas. Isso é uma postura de uma pessoa imatura. Uma pessoa que quer cuidar da vida das pessoas, uma pessoa que fica olhando para o defeito das pessoas e esquece do seu. Isso é uma postura totalmente de uma pessoa imatura. E Deus espera que eu e você sejamos ruios, filhos amadurecidos. A nossa postura como cristão, irmão, não é de julgar as pessoas, é de pregar o evangelho. Jesus não me chamou e não te chamou para julgar. Jesus me chamou e te chamou, irmão, para pregar o evangelho. O papel de convencer do pecado não é meu e nem é seu, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer a pessoa do certo e errado, vai convencer a pessoa do pecado, irmão. E deixa eu quebrar um paradigma na tua mente, na tua cabeça. Um filho maduro, um cristão amadurecido, não é um ruios, não é uma pessoa que tem decorado todos os versículos bíblicos, não é aquele crente canelinha de fogo, não é aquele crente que anda com a Bíblia debaixo do sovaco, não. Isso não nos torna filhos maduros. Não é isso que nos torna filhos maduros. O que nos torna maduros é ser guiado pelo Espírito de Deus. É quando você deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. É quando você faz as escolhas a partir do Espírito Santo. É quando você faz as escolhas a partir do que Jesus faria no teu lugar. É quando você é digno, quando você busca o teu devocional, a tua intimidade com Deus, não só no domingo, no dia de culto, mas na segunda, na terça, na quarta. Todo dia tu tem buscado uma vida digna, irmão. É quando todo dia tu tem buscado uma vida de intimidade com Deus. E é isso que te torna um filho maduro. Essa busca da intimidade. É você sempre saber que você é pecador e você precisa orar. É você saber que sempre algo precisa mudar para ser mais parecido com Jesus. A nossa caminhada cristã é assim, irmão. Quando a gente começa a lutar com alguma coisa que a gente vence aquele mal, aquele pecado, aquela fraqueza, o Espírito Santo nos convence de outra que a gente vai lutar, que a gente vai ter que mudar. E a nossa vida vai ser assim, é sempre lutando contra nós mesmos. Isso é ser filho maduro.
Isso é buscar realmente a maturidade, amadurecer. É, mesmo com defeito, irmão, é buscar mudança. É você saber que você nunca alcançará aquela perfeição que Jesus alcançou, mas não é por isso que você desiste. Você sempre vai buscar. Ele é o teu modelo, ele é o teu espelho ao qual a gente deve buscar ser semelhante a ele. Irmão, Deus quer te levar a um lugar de maturidade. Deus, ele quer me levar a um lugar de maturidade. Mas o problema é que eu e você continuam brigando por coisas que a gente não deveria brigar. Eu fico imaginando Deus lá de cima, olhando aqui para baixo e dizendo: filho, não era para você estar brigando por isso não. Confia em mim que eu vou resolver isso. E tem muita gente brigando em rede social, tem muita gente brigando em doutrina de igreja, tem muita gente fazendo intriga, inimizade por tanta coisa que a gente não deveria estar brigando, coisas sem motivos. É como eu olho às vezes para os meus dois filhos, eu acho que Deus faz a mesma coisa. Quando eu olho para Pedrinho e para Davi, às vezes ele briga por algo que não tem razão, irmão. Às vezes ele briga por um pedaço de papel. Um pedaço de papel, irmão, que não tem motivo, eles brigam por nada. E assim é eu e você, Deus olhando pra gente e olhando: meu Deus, eu tô esperando você amadurecer, filho. Eu tenho um ministério, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho um lugar para te colocar, eu tenho um lugar para te levar. Mas enquanto você não amadurecer, enquanto você não crescer, eu não posso te levar lá, eu não posso te dar aquilo que eu estava querendo dar. E Deus está trazendo essa noite, irmão, essa palavra para o nosso coração, porque eu e você, a gente precisa amadurecer. Nós precisamos amadurecer. E deixa eu dizer uma coisa: se você é um filho maduro, se você é um crente, um cristão verdadeiro, irmão, filho maduro, ele não reage às situações. Filho maduro, ele age às situações. Pastor, qual é a diferença de agir e de reagir? Reagir, irmão, é agir com impulso. Quando alguém te machuca, você machuca de volta. É quando alguém fala uma palavra que vai te machucar, você fala outra voltando. Isso é reagir, é agir por impulso. E se você é um filho maduro, você não reage às situações. Se você é um filho maduro, você não reage às dificuldades. Quando a dificuldade vem sobre a tua vida, você não reage. O que é que você faz se você é um filho maduro? Você age, você para, você pensa. Você se coloca Deus no teu lugar, Jesus no teu lugar. O que é que Jesus faria? Essa é uma postura de um filho maduro, irmão. Quando alguém te machucar, quando alguém falar mal de você, quando alguém te lançar uma ofensa, te levantar uma calúnia, ao invés de você reagir, ao invés de você ir lá bater boca, ao invés de você ir na rede social e fazer aquele texto gigante, você continua amando, você perdoa aquela pessoa, você continua orando pelaquela pessoa. Essa é uma postura de um ruios, de um filho maduro, de alguém que cresceu, de alguém que amadureceu. E essa é a postura que Deus espera diante de mim e de você, irmão. Deus não espera que a gente reaja às situações. Ele espera que eu e você haja, que a gente espere o tempo de Deus, que a gente pare, que a gente ore, que a gente coloque nas mãos de Deus. Outra posição de um filho maduro, irmão, ou de um filho imaturo, é aquele que só sabe pedir. Um filho imaturo, quando a criança ainda é criança, na verdade, que não amadureceu, ele só sabe fazer o que pra gente? Pedir. Pai, eu quero isso. Mãe, eu quero aquilo. Me dá isso, me dá aquilo. Só faz pedir, irmão. Isso é sinal de imaturidade. Qual é um sinal de maturidade? Quando você para de pedir, quando você para de pensar apenas em você e quando você começa a interceder pelas pessoas. Quando você começa a pedir pelas pessoas. Quando você começa a servir. Quando você começa a olhar na igreja, o que é que tem para eu fazer? Deus, o que é que eu tenho para eu fazer aqui? Onde é que eu posso servir? Eu não quero ser visto, eu quero servir. Tem muita gente que, ao invés de servir, quer ser visto. Servir, irmão, é diferente de ser visto. Ser visto é sinal de maturidade. Servir é sinal de maturidade. Aquela pessoa que quer ajudar, isso mostra maturidade. Aquela pessoa que não olha só para si, mas olha de lado, olha para as pessoas. Aquela pessoa, e você vai ver um sinal de filho maduro que ajuda na casa, ajuda no trabalho.
Mas quando criança é o quê? Só pede, 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 pede e reclama das coisas. Mas Jesus, Deus, espera que eu e você amadureça, irmão. Não tem problema nenhum em você pedir durante você ora. Mas você tem que lembrar que você não é o centro de todas as coisas. Você tem que interceder, você tem que ajudar, você tem que servir, perdoar, amar. É essa postura que Deus espera minha e sua, irmão. Porque filhos maduros, quando nós estamos amadurecidos, estamos crescendo, nós vamos ser provados. As provações, elas vêm na nossa vida, irmão. Veja o que Hebreus capítulo 12, verso 7 fala. Que interessante, diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, pois Deus o trata como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado pelos seus pais? Filhos aqui que Deus fala, irmão, é ruios. Deus está falando que Ele disciplina os seus filhos maduros, que nós temos que suportar as dificuldades. Porque é essas dificuldades que nos faz amadurecer. É essas dificuldades que nos faz subir degraus. É que nos faz ir a novos patamares, chegar a novos caminhos, irmão. Eu acho que você sabe, se você não sabe, você vai aprender agora, como é que muita gente faz para amadurecer uma fruta. Que a gente fala, a gente coloca ela no calor, coloca a banana próximo aos telhados de brasilite para ela amadurecer um pouco mais rápido. Quando a gente quer amadurecer uma fruta mais rápido, a gente expõe ela ao calor, à dificuldade, ao problema. E é assim que eu e você vai amadurecer, irmão. É assim que Deus permite na nossa vida as dificuldades, porque Ele quer te amadurecer e não te destruir. É através do problema, do calor, da provação, do fogo da provação, é que você vai sair amadurecido. Sabe quando eu e você amadurece, irmão? É quando alguém te xinga e ao invés de você xingar de volta, você tem que orar. É isso que vai te fazer amadurecer. Sabe o que vai te fazer amadurecer? É quando alguém te trair, você tem que perdoar aquela pessoa. É quando alguém te machucar, quando alguém te caluniar, você ir lá e perdoar. Ao invés de trair de volta, ao invés de falar mal dela, você vai e perdoa. É isso que vai te fazer amadurecer. Sabe o que vai te fazer amadurecer, irmão? É quando aquela pessoa mente para você, aquela pessoa que você esperava que ela não fosse fazer isso, e você mesmo assim deve continuar amando ela. É isso que vai te fazer amadurecer, irmão. É o fogo da provação. É às vezes você ter que pedir perdão, mesmo estando certo em algumas situações. É isso que te faz amadurecer, irmão. Jesus, quando estava na cruz, inocente, sem pecado nenhum, ele pede a Deus para perdoar aqueles homens, porque ele não sabia o que faziam. É isso que nos amadurece, irmão. É isso que vai te amadurecer. Essa dificuldade que você está enfrentando hoje, irmão, não é para te destruir, é para te amadurecer, é para te melhorar, é para fazer você crescer, é para fazer você avançar, é para fazer você sair desse lugar, irmão. Deus está falando no meu coração, Deus está falando com alguém agora. Irmão, veja só, essa pandemia, esse momento de dificuldade que a gente está passando, tem muita gente com a fé esfriando, tem muita gente desanimando, mas a postura que Deus espera sua, irmão, é uma postura diferenciada. Deus não quer que você desanime, que você esfrie, Ele quer que você saiba enfrentar essa dificuldade. Ele quer te fortalecer, Ele está dando a oportunidade de você buscar Ele. Ele está dando chance de você amadurecer. Essa pandemia, essa dificuldade, essa provação que você está passando agora é para te amadurecer. É essa oportunidade que você pode exercer a fé, irmão. Jesus, quando fala lá na Bíblia que a nossa fé é como um grão de mostarda, Ele não diz do tamanho de um grão de mostarda. Ele fala que ela é como um grão de mostarda, que mesmo pequena, se a gente plantar ela, irmão, ela pode se tornar uma das maiores hortaliças, chegar até 4 metros de altura. O que é que Jesus está falando? Se você quer que sua fé aumente, se sua fé é pequena,
feito uma semente, o que é que a gente tem que fazer, irmão? A gente tem que plantar, a gente tem que regar, a gente tem que exercer fé. É no momento da adversidade quando você diz, eu não vou me render, eu não vou desistir, eu não vou jogar a toalha, eu não vou fazer isso que é errado, eu vou continuar confiando em Deus, eu vou continuar crendo. É aí que tua fé aumenta, e aí é que você é provado e testado na sua fé, e aí que sua fé vai começar a crescer, irmão, quando você testa a tua fé. E essa dificuldade, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando agora, mas saiba que essa dificuldade é uma oportunidade que Deus está te dando, irmão, para você exercer fé, para você não desistir, para você não desanimar, para você não esfriar. Essa é a oportunidade que Deus está te dando, porque Ele quer que você saia dessa dificuldade, dessa tempestade, não da mesma forma que você entrou, irmão, mas que você saia dela amadurecido. É isso que Deus está querendo para a tua vida, irmão. Deus tem uma batalha para você enfrentar, mas enquanto você não amadurecer, enquanto você não puder sair desse sofá, mudar a tua postura, mudar a tua atitude, se você não puder usar uma arma ainda, irmão, Deus não vai colocar na tua mão. Deus quer que você amadureça, irmão. Deus tem um ministério para a tua vida. Deus tem um propósito, Deus tem um lugar para te levar, mas você precisa aprender com os processos que você está enfrentando. Você precisa amadurecer com essa tempestade na tua vida, irmão. Essa tempestade que você está enfrentando, ela não é para te destruir, ela não veio para te derrubar, ela não veio para te afastar de Deus, mas é uma oportunidade que Deus está permitindo para você amadurecer, irmão. Começa a olhar para essa dificuldade de uma maneira diferente. Deus não quer que você mude da mesma forma. Deus quer que você saia desse problema, dessa adversidade fortalecido, irmão. E se você caiu no meio dessa tempestade, se você caiu no meio dessa dificuldade, não tem problema, irmão. Deus está falando que Ele está aqui para te levantar. Deus está falando que Ele está te dando uma oportunidade nova para você começar de uma maneira diferente, para você começar da maneira correta. Não tem problema nenhum em recomeçar, irmão, desde que seja no Senhor. Não adianta você recomeçar algo se Deus não tiver naquele lugar. Se você quer recomeçar algo na tua vida, irmão, Deus tem que estar lá. Não tem problema se no meio do caminho você cair, desde que você recomece no Senhor. Desde que você recomece da forma que Deus queira. Desde que você recomece amadurecido. Porque essa tempestade, essa queda que você caiu, ela só serviu para te amadurecer e você vai aprender com isso, irmão. Deus está colocando no teu coração que essa dificuldade não vai te destruir, mas que você tem que tomar uma postura correta. Veja o que 3 João capítulo 1, versículo 4 fala. Veja que coisa maravilhosa. Deus falando: não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos, esse filhos aí é Ruios, estão andando na verdade. Veja o que Deus está falando, irmão. Que não há maior alegria para Ele, para Deus, para Ele que é o nosso Pai, do que ouvir, do que ver que eu e você somos filhos maduros, que nós amadurecemos e que estamos andando na verdade. Que nós estamos andando no caminho correto. Irmão, você que é pai, que é mãe, qual é o pai, qual é a mãe que não se orgulha de ouvir um elogio do seu filho? Quando alguém diz: olha, teu filho é um homem e mulher de Deus, teu filho é honesto, teu filho é correto, tua filha é correta, ela anda no caminho de retidão, ela anda no caminho da verdade, irmão. Da mesma forma é Deus. Ele diz: não tenho alegria maior, ou não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos ruins, filhos amadurecidos. Deus espera que você amadureça, irmão. Deus deseja que você amadureça diante dessa tempestade, dessa dificuldade. Que meus filhos amadureceram, que meus filhos cresceram, que meus filhos aprenderam com a tempestade, que meus filhos agora são filhos maduros, que meus filhos estão prontos para eu levar para aquele lugar de maturidade, para eu levar para aquele lugar de desafio, para eu levar eles para aquele lugar daquele ministério, daquele propósito que eu tenho para eles. Não tenho maior alegria de ver que eles amadureceram e de que estão andando na verdade.
Deus espera que você ande na verdade, que você seja maduro, irmão. É a maior alegria para Deus. Veja que coisa maravilhosa, irmão. E para que a gente possa terminar, e na palavra lá em Abacuque 3, 17, 18, que é esse louvor que está tocando, que é o louvor que a gente meditou, irmão. Essa é uma postura de um filho maduro. Essa é uma postura que Deus espera mim e sua, irmão, diante da adversidade. O que é que Abacuque 3, 17 diz? Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento na lavoura, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus, irmão. Essa é a postura que Deus está esperando mim e sua, irmão. Essa pessoa aqui, o profeta Abacuque, quando escreveu, ele está passando por uma dificuldade. O povo de Israel estava passando por um período de perseguição, de provação. Mas o profeta falou: olha, mesmo que não tenha nada para comer, mesmo que toda a produção acabe, mesmo que meu rebanho não exista mais, eu vou continuar exultando, glorificando, adorando o Senhor, o Deus da minha salvação, irmão. Isso mostra maturidade. Essa é a postura que Deus espera minha e sua, irmão. Que eu e você amadureça. Que mesmo você tendo passando por dificuldade, mesmo que você passando por problema financeiro, mesmo você passando por problema familiar e afetivo, mesmo você que foi machucado, mesmo você que foi ofendido, mesmo você que está com o coração doendo e machucado, você tem que continuar exultando no Senhor, no Deus da tua salvação. Mesmo você que está com problema na mente, com medo, passando por dificuldade, ansioso ou depressão, continue exultando no Senhor, porque isso não vai te destruir, em nome de Jesus, irmão. Isso vai te amadurecer. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Espero que Deus tenha falado no teu coração, irmão. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida, pela tua família. Eu quero que Deus libere cura sobre a tua vida. Eu quero que Deus abra as portas na tua vida. Eu quero que Deus feche algumas portas, algumas coisas que precisam ser fechadas. Que você consiga nesse momento, nessa noite, abandonar coisas que precisam ser abandonadas, para que Deus possa te levar para um novo degrau, para um novo patamar. E algo interessante que eu já falei, irmão, que é necessário que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Quando a gente chega num pico de uma montanha, não tem como a gente pular de um pico para outro. Entre um pico de uma montanha e o outro pico existe um vale. É necessário que você desça pelo vale para poder subir ao topo da outra montanha. Então, os vales na tua vida, eles sempre vão existir, irmão. Talvez você estava vivendo num pico de uma montanha. Talvez você estava vivendo uma fase boa da tua vida e você começou a descer pelo caminho do vale e as coisas começaram a dar errado. Você mesmo sendo fiel, mesmo fazendo as coisas certas, as coisas começaram a piorar na tua vida. Mas creio que Deus está falando para você que você está passando por esse vale nesse momento, irmão. Mas Ele quer levar para o pico dessa montanha, que é muito melhor do que você era antes. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira casa. Creia nisso, irmão. Deus está liberando bênção sobre a tua vida. E uma promessa dele é que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa ter medo algum, porque Deus está conosco. Ele nunca te abandonou, irmão. Ele nunca me abandonou. Ele nunca perdeu o controle da situação da tua vida. O que você precisa fazer é continuar exultando, confiando e se alegrando no Deus da tua salvação. Amém, irmão? Eu quero orar pela tua vida. Feche os teus olhos nesse momento. Para todas as distrações agora, que Deus vai tocar no teu coração. Se ainda não tocou, eu tenho certeza que pessoas foram tocadas essa noite. Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa mensagem, por essa palavra, Pai, que foi liberada nessa noite, Senhor Jesus. Que essa palavra ela venha com uma flecha que acerte o alvo, que acerte o nosso coração, Pai. Que nós não saiamos dessa live da mesma forma que a gente chegou, Pai.
algo mude no nosso coração, que algo mude na nossa mente, que algo mude no nosso entendimento. Nós precisamos entender, sim, Senhor, que o teu desejo é que nós sejamos filhos maduros, que nós não sejamos apenas tecnó, crianças recém-nascidos, mas que nós sejamos ruios, filhos amadurecidos, porque tu tem propósito, tu tem planos, tu tem projetos, ministérios para a nossa vida, Pai. Mas nós só podemos acessar a tua herança, a tua promessa, se nós amadurecermos, Senhor Jesus. Pai, nos leva, Senhor, para esse lugar de maturidade, para esse lugar de crescimento, Pai. Para esse lugar que a nossa fé seja testada e provada por Ti, Senhor. Nos dá fé, derrama bênção sobre a nossa vida, Senhor. Eu quero liberar nesse momento, Pai, cura para a vida de algumas pessoas, liberdade para pessoas que estavam cativas, Senhor Deus. Na autoridade do Teu santo nome, eu oro que portas irão se abrir na vida de algumas pessoas. Eu também oro na autoridade do Teu nome, Pai, que portas abertas sejam fechadas, portas que estavam levando pessoas para longe de Ti, nessa noite estejam sendo fechadas. E aquela porta que tu fecha, homem nenhum pode abrir. Mas aquela porta que tu abre, ninguém pode fechar, Pai. E portas estão sendo abertas nesse momento, Pai. E cabe a cada um de nós, Pai, entrar por essa porta que tu está abrindo na nossa vida, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu libero cura sobre a vida de pessoas, cura físicas, curas na mente de algumas pessoas, Senhor, e que a paz que excede todo o entendimento possa encher a vida de cada filho Teu neste lugar, Pai. É no Teu nome, no nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Essa mensagem, compartilha essa mensagem, ela vai estar no nosso IGTV da nossa igreja, agora no nosso Instagram, então compartilha. E ela também vai estar lá no nosso canal do YouTube, daqui a 30 minutos. Você já pode ir lá no YouTube e acessar, compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que mais pessoas, irmão, sejam abençoadas. E se você ainda não acessou e não assinou, não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, vai lá, se inscreve lá, Igreja Anglicana Lagoa. Lá tem várias mensagens que vão abençoar a tua vida. Eu tenho certeza que essas mensagens vão tocar no teu coração. Então que Deus possa abençoar nessa noite. Receba as bênçãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam hoje presentes na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, em todas as igrejas espalhadas pelo mundo, agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Boa noite. Fique com Deus. Deus abençoe a todos.